momento de reflexão é sobre os apóstolos, sobre aquele grupo primeiro formado dos discípulos de Jesus. É muito importante, quando se fala sobre esse aspecto, nós relembrarmos que a vinda do Cristo não foi um processo de improviso. Ela não é o resultado de um pensamento de última hora do mundo espiritual. Ela decorre, na verdade, de uma programação muito antiga. Segundo os relatos que nós conseguimos coletar das obras espíritas, inclusive citando entre elas a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, dá para perceber que, desde o momento em que houve as levas de entidades migradas para o nosso planeta, na construção das civilizações antigas que o nosso mundo constituiu, como os egípcios, os hebreus, os hindus e os diversos povos que ocuparam a região da Europa, quando você observa a chegada desse conjunto de espíritos que chegam à Terra para um processo de crescimento, desenvolvimento deles e contribuição para o desenvolvimento do planeta, ali na chegada dessas entidades, você vai encontrar a primeira manifestação do desejo do Cristo de vir ao planeta para deixar a sua mensagem. Ali naquele momento, ele produzia uma promessa que se dividia em duas partes. Uma era que ele mandaria vários emissários em várias partes do mundo para trazer sua mensagem, como ele fez, trazendo vários dos seus emissários, vários dos iluminados, como Krishna, Buda, Sócrates, Furri, Confúcio, Lao Tse, Zaratustra, nossa, e vários deles que foram trazidos para iluminarem a humanidade, cada um na sua cultura. Ele também faz uma segunda promessa, que era a vinda dele ao planeta. Essa vinda, portanto, ela é marcada dezenas de milhares de anos antes da efetiva encarnação do Cristo. Há, portanto, toda uma mobilização no plano espiritual para que isso acontecesse. Os espíritos que vão participar desse projeto, eles são então selecionados para atuarem na condição de participantes desse grande fenômeno de construção do chamado Colégio Apostólico. Jesus, o Cristo, então, renasce entre nós e, junto dele, um conjunto de outros homens que vão se reunir a ele para fazer o grande trabalho de divulgação da mensagem cristã. Vamos encontrar dentro dessa análise vários círculos que são apresentados como os círculos de apóstolos, os círculos de discípulos que Jesus possuía. Ele tem um primeiro círculo de discípulos, menor, pequenino, constituído só de 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Esses 3 discípulos são os que estão presentes sempre que ocorre um fenômeno mais forte, mediúnico, são eles que estão com Jesus. São eles que estão no Monte Tabor, na hora em que Jesus se transfigura. São eles as testemunhas da chamada pesca milagrosa. E na hora da oração no horto, é Pedro, Tiago e João também que estão com o mestre nessas circunstâncias. Então, eles são um grupo mais próximo de Jesus. Além desse colégio de 3 discípulos, existe um outro colégio maior, um colégio formado de 12 homens, 12 discípulos, que é o famoso colégio mais comum dos apóstolos, é o de 12. É o que está pintado na Santa Ceia, é aquele que nós mais reconhecemos como sendo os seus discípulos mais diretos. Pedro, Tiago e João, do primeiro colégio, pertencia ao colégio maior de 12. Existe um terceiro colégio de discípulos que Jesus também apresenta no Evangelho de Mateus. É o colégio dos 70. Ele também tinha um grupo de 70 homens. Vejam que os 3 estavam dentro dos 12 e os 12 dentro dos 70.
Esse colégio dos 70 é um grupo de discípulos que ele encaminha para divulgar a mensagem quando ainda estava no seu processo de pregação. É para esse grupo que ele diz: ide, pregai o evangelho, entrai nas casas das pessoas, anunciai. Se a pessoa não quiser, não tem problema, você volta e vem embora, mas não amaldiçoe, mas siga seu caminho. Então ele vai falando sobre as instruções que ele vai oferecer a esse colégio. No livro de Mateus aparece como Missão aos 70, em que ele vai mostrar toda a saga de trabalho com esses personagens. E nós encontramos também um último colégio constituído de 500 homens, que ele aparece mais efetivamente no livro Boa Nova, quando faz referência a uma ida de Jesus ao norte de Israel, já após a crucificação, já na condição de espírito ressurreto, já como depois da sua ressurreição, ele também marca um evento, um encontro com os seus discípulos na Galileia. E os discípulos se deslocam para o norte do estado para terem um último diálogo com Jesus, a chamada reunião com os 500 da Galileia. Nos evangelhos fala dessa reunião com os discípulos, mas não diz que são 500. A gente vai encontrar isso de maneira bem clara, bem mais detalhada na obra de Humberto de Campos, os 500 da Galileia. É ali nessa reunião que ele faz com esse grupo maior de discípulos, que contém os 70, que contém os 12, que contém os 3, que Jesus dá as suas últimas instruções, se despede e ascende aos céus. A partir dali, as responsabilidades com a divulgação do fenômeno cristão, a divulgação da mensagem cristã, corria agora por conta dos seus discípulos. E eles, então, em função de tudo que haviam vivido com o mestre, eles vão fazer um trabalho de divulgação dessa mensagem, cada um de uma forma diferente, no propósito de alcançar o objetivo maior, que seria que essa doutrina chegasse aos corações de um número maior de pessoas possível. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse colégio mais conhecido, o Colégio dos 12, os 12 Apóstolos do Cristo, vendo algumas informações que a gente encontra, tanto na literatura como na tradição cristã, que nem sempre estão em obras espíritas, mas que são apresentados na literatura cristã oferecida para a nossa atualidade. Hoje a gente tem uma série de informações, algumas ainda não estão consolidadas, mas dá para se tirar alguns dados interessantes. Existe um ponto bem curioso sobre esses 12 discípulos. Por que motivo uma programação espiritual tão majestosa como a de Jesus contou com homens tão ignorantes como eram os discípulos de Jesus? Por que não se valeu ele de pessoas mais letradas? Ele se valeu de pescadores, de homens sem nenhuma formação nenhuma, quando no templo de Jerusalém ele tinha doutores da lei, tinha pessoas versadas nesse conhecimento e que poderiam de maneira muito mais rápida aprender as lições que Jesus teria para oferecer. Por que ele foi buscar na rudeza da Galileia, num lugar onde em princípio não havia nenhuma expressão maior? A história registra que na Galileia nunca teve nenhum profeta. Israel teve 16 profetas, nenhum veio da Galileia, nada. Todos os profetas ou vinham da Samaria ou vinham da Judéia. Da Galileia nunca deu nenhum profeta a Israel, e é exatamente de lá que vai sair o Messias e boa parte, dos seus discípulos. Por que isso? Por que esse movimento de ir buscar entre pessoas tão simples, rudes, ignorantes, sem formação nenhuma? Qual o objetivo disso? O grande objetivo do Cristo na formação do seu colégio era valorizar exatamente os aspectos do coração. A mensagem de Jesus não era uma mensagem para os cérebros. A mensagem de Jesus não se destinava para a cátedra, não era para os bancos de estudo, não era para os doutos, para os doutores da lei, para os sacerdotes.
Por que ela não foi levada exatamente para esse pessoal primeiro? Porque eles tinham uma certa retração com relação a essa mensagem. Os que eram doutos, os que eram conhecedores da lei, já estavam cheios de suas doutrinas, fartos dos seus conhecimentos, convictos de suas verdades, satisfeitos nas suas formas de viver e completamente adaptados à forma de pensar do judaísmo. E na forma de pensar do judaísmo, eles eram tidos como uma elite, porque eram os que tinham tido a bênção do conhecimento espiritual. E isso lhes honrava muito, porque dava a esses homens a falsa impressão de que eles eram, na verdade, superiores aos demais, porque possuíam conhecimentos que o vulgo não possuía. É lógico que a mensagem de Jesus se destinava, no fim, a todas as pessoas. É uma mensagem que, segundo a doutrina espírita, é uma mensagem universal, ou seja, ela tem como objetivo alcançar todos os seres humanos. Mas, ao mesmo tempo que ela é universal, ela tem que ter um local, um canal por onde escoar. Então, os primeiros a quem ela se destina tem que ser os que recebem essa mensagem para multiplicar aos outros. Então, quando eu falo que ela não se destinava aos doutos, não se destinava a eles como o primeiro elemento de recepção dessa mensagem. É lógico que depois, com a multiplicação, ela iria chegar a outros, a todos. Mas o importante era a quem semear para que eles entendessem a essência dessa mensagem e conseguissem levar esse conhecimento de maneira bastante efetiva para a frente. Então, quando o colégio apostólico é formado, ele é formado por homens simples, homens rudes, desconhecedores dos grandes conhecimentos que existiam no Templo de Jerusalém. São homens, na verdade, boa parte deles, que viviam de uma vida muito simples, como pescadores na região da Galileia. Nem todos eles eram pescadores, mas uma boa parte deles estavam relacionados com essa atividade, portanto, distante de livros, distante de todas essas coisas, fazendo com que eles tivessem uma visão mais simplória da vida. E isso que aparentemente é um mal, é um excelente espaço para as mensagens que Jesus queria trazer, porque não era para o cérebro, era para o coração. Se você encontra um cérebro muito cheio, você tem dificuldade de colocar uma ideia nova, porque o cérebro já está cheio, já está farto, já está pleno de saberes, e você, para encaixar um conhecimento novo nesse cérebro tão cheio de tantas certezas, é difícil de conseguir uma mudança. É como aconteceu mais tarde com Paulo de Tarso, quando vai pregar a sua mensagem em Atenas. Relata o livro Atos dos Apóstolos que Paulo de Tarso, tempos depois, vai levar a sua mensagem a Atenas, e ele prega na Acrópole, ali naquela região aonde você encontraria os grandes pensadores, e ele tem a chance de apresentar Jesus para aquele povo. Eles ouvem com uma razoável indiferença a mensagem de Paulo, porque eles já tinham tantas teorias, tantas verdades, eles discutiam todos os dias conceitos e mais conceitos filosóficos, que quando Paulo apresenta a sua mensagem, aquela ideia trazida é mais uma que é oferecida às pessoas. Ela não tem, portanto, o impacto que ela poderia produzir quando ela é oferecida para um conjunto de pessoas mais simples. Isso justifica a frase de Jesus quando diz: graças te dou, meu Pai, por haverdes ocultado essas coisas aos doutos e revelado aos pequeninos. Não que Deus tenha ocultado de maneira direta aos doutos e entregue apenas aos pequeninos, mas os doutos eram menos permeáveis a essa mensagem, eram mais resistentes a isso que lhes estava sendo oferecido. E por conta disso, havia uma certa dificuldade de acolherem a informação que Jesus trazia. E o que fazia com que a mensagem de Jesus fosse tão estranha e tão difícil de ser absorvida? A primeira é a imagem do próprio Messias.
O templo de Jerusalém não esperava um Messias dessa forma. O templo de Jerusalém tinha certeza que o Messias seria um Senhor pleno de glórias, pleno de riquezas, de muita pompa, porque se ele vinha da linhagem de Davi, como ele realmente era, se ele era um descendente de Davi, o esperado era que o Messias viesse em glória para realizar entre os homens um processo extraordinário. As profecias que falavam sobre a vinda do Messias sinalizavam três coisas diferentes e que aparentemente eram contraditórias. Um grupo de profecias apresentava o Messias como sendo um senhor extraordinário, um rei poderoso e inigualável. O segundo grupo apresentava o Messias no reverso da medalha. Ele seria um ignorado, um rejeitado, que as pessoas balançariam a cabeça, revirariam os beiços para não aceitarem, porque ele veio sem nenhuma formosura. Então, as primeiras profecias pareciam contradizer as outras. E um terceiro grupo de profecias fazia alusão a Jesus como mestre, como ensinador, como transformador de conceitos, como sendo um ser que não está vinculado aos poderes terrenos. Pouco me importa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é um rei, se ele é um vassalo, isso não interessa, se ele é um servo, pouco importa. O que importa é a mensagem impactante que ele tem de consolo e de libertação que ele vai oferecer. Então, essas três mensagens, elas estão contidas nas várias profecias. E quando os judeus liam, eles esperavam um Messias em glória. Eles esperavam um Senhor poderoso. Quando a figura do Messias aparece vindo da Galileia em um homem simples, de roupas simples, e que não tinha a cátedra do templo, algo dentro deles dizia: não é possível. Esse não pode ser o Messias. Então havia uma rejeição natural pela expectativa que os doutos tinham com relação ao Messias. Mas e os homens da Galileia? O que esperavam os galileus? Os galileus tinham uma vida muito simples, eles tinham uma vida muito pacata. Suas vidas se resumiam à pescaria, a conviver com os seus e a terem um coração muito simples, desprovido das ganâncias, dos interesses, dos grandes raciocínios, porque eram homens voltados para o sentimento do amor e não para o conhecimento intelectual. Então, quando Jesus vai reunir o seu colégio, quem é o grupo que se sente mais atraído por aquela mensagem? Não são os doutos, são exatamente os simples. E ele começa a formação do seu colégio apostólico não na Galileia, em que pese a gente ter Jesus na Galileia, vivendo na Galileia, e ter vários discípulos galileus. Os textos do Evangelho não dizem que ele arregimentou seus discípulos na Galileia para começar. Não. Quem começou o trabalho de arregimentar os primeiros discípulos para Jesus foi João o Batista. Nos textos evangélicos dizem que João começa a fazer uma pregação. É João que começa o trabalho de divulgação da sua mensagem, falando do arrependimento, falando da mudança de vida, trazendo sinalizações muito interessantes para a transformação da humanidade e anunciando que o Messias estava para chegar. Então, ele vai fazendo umas preparações para as pessoas antes que isso aconteça. E aí, num dado momento, quando ele está nas suas pregações, Jesus desce da Galileia para encontrar João. No encontro de Jesus com João, que acontece não na Galileia, mas acontece lá embaixo, acontece na Judéia, Jesus se apresenta para João e, ao se apresentar a ele, João diz para seus discípulos: este é o homem sobre o qual eu vos falei. É a ele que deveis seguir e não mais a mim. Porque agora que ele chegou,
é necessário que eu diminua para que ele cresça. Oh, maravilha de personalidade. Reconhecer que sua missão não era aquela. Então, quando ele vê o Messias, ele transfere os discípulos para o outro e começa a promover um processo de diminuição da sua imagem para que o Cristo possa ter toda a relevância que precisava ter. João, então, começa a diminuir a sua relevância. E Jesus, entre aspas, herda os primeiros dos discípulos que ele vai ter dentro do trabalho apostólico que ele vai fazer. Entre esses discípulos que ele vai ter a oportunidade de ter nesse primeiro momento está André. Esse André é um discípulo que é da Galileia. Ele é da cidade de Betsaida e ele vive naquela região. Ele vive naquela região por ali, do norte da Galileia, e ele é filho de Jona. Ele é André, filho de Jona, de Iona, como se queira chamar, ou de Jonas. E ele tem um irmão chamado Simeon, que a gente chama de Simão. Ele é André, filho de Jonas, e tem um irmão chamado Simão, filho de Jonas. Então, eu falei que eles são de Betsaida, são de Cafarnaum. Então, André é de Cafarnaum e Simão também é de Cafarnaum. André é filho de Jonas e Simão, filho de Jonas, que em aramaico a gente diz Simão Bar Jonas. Simão, filho de Jonas, André, filho de Jonas. Só que o discípulo mesmo de João era André, não era Simão. Simão vai se juntar depois. André era mais próximo de João Batista. Já Simão tinha um pouco mais de distância. Conhecia, sabia, mas tinha um pouco de distância. A aproximação de Simão com a figura de Jesus vai se dar numa pesca que vai acontecer. Eles estão tentando pescar e não conseguem nada, e Jesus então aparece e diz para ele para jogar a rede para o outro lado. E quando eles jogam a rede para o outro lado, eles que não tinham conseguido pescar nada durante todo o dia, acabam pescando de maneira muito significativa a partir do momento em que eles jogam a rede para o outro lado, mostrando que a presença de Jesus ali naquele momento transforma o trabalho deles, e quando eles percebem que haviam colhido muitos peixes, Simão então sai da barca, vai até a areia da praia, se curva diante de Jesus e diz: Senhor, te afasta de mim. Eu sou um homem muito pecador e eu não mereço a sua presença. A primeira compreensão que ele tem de Jesus é essa. Será que aqueles homens do templo, com aqueles saberes todos, perceberiam isso? Ou será que essa percepção da grandeza do Cristo estaria reservado para alguns espíritos que precisariam ser almas mais simples? E é dentro desse espírito que nós vamos encontrar os discípulos que Jesus vai formar. André, portanto, é filho de Jonas, é pescador e é irmão de Simão. Simão, famosíssimo, o mais conhecido de todos os discípulos, vai se tornar depois chamado de Pedro. O nome dele nunca foi Pedro. É porque quando eles estão num certo momento do Evangelho, que estão na Decápolis, que Jesus leva os discípulos para fazer uma reflexão com eles, uma avaliação do trabalho, ele pergunta para Pedro o que eles acham que ele era, e Pedro então diz: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus então falando para ele diz: Tu és pedra, e sobre ti eu erguerei minha igreja. Então ali ele chama Pedro de pedra, e a gente já passou a chamar Simão Pedro, como se o nome dele fosse esse. O nome dele nunca foi Simão Pedro, foi Simão a vida toda. Nós é que chamamos de Pedro. E em aramaico é Cefas. Então ele até nem disse tu és pedra, tu és Cefas. E aí a gente acaba, por isso que aparece outra hora Simão Cefas, é por causa dessas traduções em outros idiomas. E eles, então, se transformam
em uns dos primeiros discípulos de Jesus. Não são os primeiros, mas são um dos primeiros. Há um outro grupo de irmãos que também se juntam a Jesus logo no começo. São outros 2 discípulos, chamados de Tiago e João. Então, temos 2 irmãos, André e Simão, Pedro, e temos outros 2 irmãos chamados de João e de Tiago. Nós temos nessa construção Tiago, que é como iria ter um outro Tiago depois, para não haver confusão. Esse Tiago é chamado de Tiago maior. E o outro Tiago, que não é irmão de João, é chamado de Tiago menor. Então, nós temos André e Simão, 2 irmãos, Tiago maior e João, outros 2 irmãos. Então, 2 grupos de irmãos que são formados aqui dentro do colégio apostólico dos 12 discípulos de Jesus. Esse Tiago vai ser muito importante no trabalho de divulgação do cristianismo, mas terá um tempo de existência razoavelmente curto, vai ser sacrificado pouco tempo depois da partida do mestre. E João, ao contrário, vai permanecer muito tempo, vai ser o único dos discípulos que não vai ser sacrificado de maneira violenta. Então, todos os demais, todos os outros, todos os que constituem esse colégio vão se tornar sacrificados no curso do trabalho. Então, nós vamos ter a formação desses homens que eram muito simples. E por eles serem simples, as próprias interpretações que eles possuíam sobre as coisas eram muito ingênuas. Eles têm alguns momentos em que a gente diz, meu Deus, como que Jesus confiou a esses homens a responsabilidade do trabalho? Há, por exemplo, uma passagem na qual Jesus está atravessando o lago de Genezaré dentro de uma barca e eles se encontraram do lado de fora e Jesus estava muito preocupado com as intrigas que os fariseus poderiam fazer entre eles, porque eles eram muito despreparados, muito frágeis, muito ingênuos, e se esses homens do templo se infiltrassem entre eles, poderiam destruir a mensagem cristã. E quando eles entram na barca que eles estão atravessando, Jesus refletindo sobre a importância de um pouquinho da influência dos sacerdotes, caindo entre eles poderia estragar o trabalho todo, que ele deveria preservar os seus discípulos dessa influência. Jesus, meditando sobre isso, diz: guardai-vos do fermento dos fariseus. Quando ele diz guardai-vos do fermento dos fariseus, os discípulos não entendem assim. Fermento dos fariseus? Os fariseus, então, têm algum fermento? Que fermento que os fariseus têm? Eles fazem pão, deve ser o fermento que eles usam no templo. Aí eles começam a pensar o que era aquele fermento. Ele falou de fermento fariseu faz pão. Então deve estar falando de pão. É por isso, o fermento dos fariseus deve ser por causa do pão, que lá no templo de Jerusalém se oferece muito pão lá. Então deve ser o pão. Cadê pão? Não veio pão. Não trouxemos pão. Aí um mais inteligente diz, ele está dizendo isso, deve ser porque nós não trouxemos pão. Porque quando eles entraram na barca e atravessaram para o outro lado, eles não levaram comida. E aí o discípulo diz, ele deve estar dizendo isso porque a gente não trouxe pão. Então veja, o Cristo está falando de uma coisa tão profunda, que é o aspecto da conexão do homem com o divino, para evitar que as intrigas dos fariseus destruíssem a mensagem, e eles estão achando que é por conta do fato de ele não trazer pão. E o Cristo diz, não é isso, guardai-vos do fermento dos fariseus, é para que vocês se protejam das ideias que eles podem ter, que podem destruir o cristianismo nascente. Vamos encontrar, durante o tempo da permanência do Cristo na Terra, muitas sinalizações desse tipo,
de que Jesus, na verdade, teria uma relação com eles em que os discípulos pareciam não acompanhar aquilo que o mestre dizia. Mas além desses 4 que eram efetivamente da Galileia, nós vamos encontrar outros discípulos com perfil um pouco interessante. Nós temos, por exemplo, 2 discípulos, um pouco comentado, chamado Bartolomeu. Bartolomeu, que às vezes a gente escreve com um P. Antigamente, né, se colocava Bartolomeu, tinha um P. Bartolomeu. Se você olhar, Bartolomeu significa Bar Ptolomeu. Bar é filho de, Ptolomeu é um nome de uma pessoa. Então, Bartolomeu não é o nome dele, é o sobrenome. Assim como Simão era Bar Jonas, Ptolomeu era Bartolomeu. Bartolomeu era Bartolomeu, era filho de Ptolomeu. E aí entra um detalhe: Ptolomeu não é nome judeu, é nome grego. Então, esse deveria, ainda que judeu, vir de uma raiz grega, porque houve um período de muita ocupação dos gregos naquela região. Quando Alexandre o Grande tomou aquele espaço, ele deixou várias pegadas por aquele lugar. No norte de Israel, assim à direita, do lago de Genezaré, há uma região chamada Decápolis. Decápolis porque são deca de 10, polis, cidade. Decápolis são 10 cidades. E a palavra Decápolis é em grego. Decápolis porque foram 10 cidades no espírito grego que se formaram no norte de Israel naquela época. Então havia muito da cultura grega infiltrada dentro do pensamento israelense daquele período. Bartolomeu, portanto, é um elemento que, embora presente dentro da cultura judaica, vivendo no meio dos hebreus, tinha raízes gregas, mas ele não é o único. Nós temos um outro discípulo chamado Felipe. Felipe também não é um nome judeu. Felipe também é um nome grego, que significa amigo dos cavalos. Então, Felipe, da mesma forma, não era uma pessoa ligada efetivamente, desde muitos séculos, à cultura judaica. Ele poderia ser alguém de uma família grega que, pela proximidade geográfica ali, foi ficando e acabou absorvendo valores judaicos, sem necessariamente ter uma obrigatória vinculação multimilenar com o pensamento dos judeus. Este, embora fosse da Galileia, não era de Cafarnaum, era da cidade de Betsaida. Ele tem pouca presença nos evangelhos, assim como Bartolomeu. Bartolomeu se crê que teria sido um dos discípulos mais velhos do Cristo, se não o mais velho, e se converte a Jesus de uma maneira muito simples. O Cristo aparece e ele vai até Jesus, e Jesus olhando para ele disse: não és tu, Bartolomeu, que estavas de manhã debaixo de uma figueira? Quando ele diz que ele estava debaixo da figueira, Bartolomeu disse: nossa, então tu és um homem santo, porque tu não poderias saber que tu estava embaixo da figueira. Logo se vê que tu és o Messias. E em cima dessa informação, Bartolomeu, então, ingressa no colégio dos seus discípulos. E já Felipe, ele se junta ao colégio apostólico sem uma informação mais precisa de quando é que ele vem para dentro desse colégio. Ele é citado quando Jesus relaciona seus 12 discípulos, e o momento mais significativo da sua presença dentro do colégio apostólico está na Semana Santa, quando Felipe faz a famosíssima pergunta a Jesus, dizendo, Jesus assim: olha, eu quero que vocês fiquem, porque eu não vou poder ficar mais com vocês, porque eu vou para o Pai. Quando ele diz que vai para o Pai, é Felipe que diz: Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos quem é Ele, porque Jesus falava tanto do Pai, então mostra-nos o Pai, por favor. E Jesus diz: mas Felipe, não tenho estado convosco desde o princípio? Como que me perguntas, mostra-nos o Pai? Não sabeis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E essa informação dá a vários segmentos cristãos a sensação de que Jesus fosse
o próprio Criador, e não que houvesse uma identidade entre as suas personalidades. Existem também outros discípulos que têm menos presença dentro do espaço daquilo que os evangelhos colocam, como Judas Tadeu. Não estou falando de Judas Iscariotes, mas Judas Tadeu, que teria sido um discípulo que alguns consideram que ele teria tido uma relação muito mais próxima com o pessoal daquela região ali da Galileia, mas há poucas informações sobre ele, efetivamente. Ele aparece de maneira muito esparsa dentro do texto, e existem hipóteses de que ele seria um aparentado de Jesus. Mas essa informação, ela corre por conta das tradições, sem que a gente tenha certeza nesse sentido, assim como Tiago Menor. Tiago Maior, irmão de João, o evangelista, e Tiago Menor, segundo se crê, um aparentado de Jesus. Um outro discípulo também muito importante no colégio é um que é letrado, ele tem leitura, sabe ler, sabe escrever, é um homem com algum conhecimento, não é nenhum doutor, mas ele tem formação em leitura e escrita. É um cobrador de impostos. Se ele cobra impostos, ele tem que saber ler, saber escrever e saber contar. Chama-se Mateus, que vai ser o autor do primeiro dos evangelhos. Ele, por ser um homem que escrevia, é trazido para dentro do colégio para ser o primeiro que vai colocar no papel as falas de Jesus. O primeiro dos evangelhos escritos seria, então, produzido a partir de Mateus. É ele que vai fazer um evangelho voltado para os judeus. O foco de Levi, ou Mateus, como se chama também, é fazer um evangelho que se preste a atender efetivamente às necessidades dos discípulos que estavam ligados a Israel, porque ele escreve muito amarrado com as lições do Velho Testamento. Um outro discípulo também muito pouco citado e apresentado também como um discípulo que poderia ser idoso é Simão o Zelote. O que chama a atenção é ele ser apresentado como Simão o Zelote, porque o Zelote era um grupo político extremamente ácido daquele período, queria uma revolução, e a presença de um zelote dentro do grupo apostólico mostra que Jesus acolhia os diversos segmentos sem nenhuma resistência a determinadas posições para poder dulcificar as várias correntes que Israel possuía. Simão, portanto, ao se apresentar como zelote, ele pertencia ao inflamado grupo político de Israel dentro das hostes do seu colégio apostólico. Então, ele poderia ser o ponto que era o canal entre os zelotes e o Cristo, na crença de que Jesus poderia ser um grande revolucionário, um grande libertador. É dentro dessa mesma leitura que nós vamos encontrar um outro dos discípulos de Jesus, chamado Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Muitas vezes as pessoas colocam que a traição de Judas se deu pelo fato de que ele queria realmente entregar Jesus. Mas a literatura espírita diz que o objetivo de Judas nunca foi, na verdade, trair o Cristo de verdade. Ele queria, era um confronto entre Jesus e o Império Romano. Ele queria provocar faísca. Ele tinha na sua cabeça a certeza, que não se concretizou, que quando o Império Romano levantasse a mão para prender Jesus, os céus se abririam e, portanto, o que ele tanto sonhava iria acontecer. Os anjos sairiam em defesa do Cristo e, portanto, haveria uma manifestação espiritual belíssima. E, a partir daí, Jesus mostraria seu poder e glória e os romanos seriam expulsos de Israel. Bem ao tipo do pensamento zelote. Judas Iscariotes, portanto, ele serve ao interesse de acelerar o confronto de Jesus com o Império Romano. Isso é tão verdadeiro que logo que ele percebe a prisão de Jesus e que ele vê que não aconteceu o que ele pensou e que o Cristo foi manietado e levado para a prisão, ele se dá conta do que ele havia feito, ele volta no templo com as moedas na mão
e diz para os sacerdotes que ele não queria mais, que ele queria desfazer o negócio, entregava o dinheiro, queria o homem de volta. Aí os sacerdotes, não, agora não tem mais jeito, então não vamos desfazer. O homem está preso, você já recebeu sua paga, vai embora. Ele diz, não, eu não quero esse dinheiro. Eu pequei traindo sangue inocente. E aí ele pega as 30 moedas que ele havia recebido e joga no pátio do templo e corre para se enforcar. O interessante é que os dois evangelistas que narram essa história, Mateus e Lucas, dão destinos diferentes. Inclusive, no Atos dos Apóstolos também existe uma citação sobre isso. O Evangelho de Mateus faz a seguinte observação, que ele teria procurado uma árvore para se enforcar. E no Atos dos Apóstolos diz que ele se jogou num precipício. Mas afinal, ele se jogou num precipício ou ele procurou uma árvore para se enforcar? Para compatibilizar as duas narrativas, a que está no Atos dos Apóstolos e a que aparece lá no Evangelho de Mateus, os filmes, quando mostram o suicídio de Judas, pode observar, ele está sempre enforcado numa árvore que está num precipício, que aí quer dizer, ele está numa árvore, mas ele vai para o precipício, junta-se as duas narrativas em uma só. O certo é que Judas, então, comete o suicídio. E isso é um processo muito doloroso, porque isso indica para nós que nem mesmo convivendo ao lado do Cristo, ele foi capaz de manter a serenidade. E às vezes nós queremos nos culpar quando nós não conseguimos salvar um filho das drogas, salvar alguém do crime. Importa que a gente faça o nosso papel, mas o outro também, de igual forma, faça a sua parte nesse processo de libertação espiritual. Judas Iscariotes, portanto, é a representação dessa parte nossa, das nossas fragilidades, das nossas dificuldades de entender o espiritual nas nossas vidas. E um último discípulo para compor esse nosso colégio dos 12 é Tomé. Tomé é um discípulo que ele não tem uma representação muito forte e vai aparecer de maneira mais efetiva na ressurreição. Quando o Cristo aparece para os discípulos e ele não está presente, e quando ele sabe, ele diz, eu não acredito que ele veio. Só se eu colocar o dedo na chaga dele. Aí eu vou dizer que é Jesus. Na semana seguinte, eles voltam a se reunir, e Tomé está presente, e Jesus aparece, vira-se para Tomé e diz, toma, Tomé, mete o teu dedo na minha chaga, vê que sou eu. E aí é a comprovação daquilo que estaria acontecendo. Na visão da doutrina espírita, essas aparições de Jesus após a sua crucificação não seria a ressurreição do corpo morto voltando à vida. Seriam a materialização do espírito nesses ambientes. Por isso que ele entrava nas portas fechadas, e diz assim, e estando os discípulos a portas fechadas, eis que Jesus apareceu. Então, ele não vem como pessoa, abrindo porta, entrando, com licença, com licença. Ele é, na verdade, um espírito que se materializa. Ele se materializa para Maria de Magdala e diz, não me toque, que eu não estou ainda totalmente tangível, ainda não subi para o Pai. E para os discípulos já está materializado, pode me tocar. Então ele tem apresentações diferentes nesses períodos das suas aparições, tanto para os discípulos de Emaús, as aparições na Galileia, as várias manifestações dele teriam sido, segundo a doutrina espírita, manifestações de fenômeno mediúnico de materialização. Está aí o corpo dele. Bom, o corpo dele, o Espiritismo considera que ele teria desaparecido mesmo. O Cristo pode ter desintegrado o corpo. Mas, se por algum motivo, algum dia vier a aparecer um túmulo de Jesus, isso não ofende a fé espírita, porque na fé espírita não foi o corpo dele que voltou do túmulo vivo para se manifestar. Outras crenças cristãs poderão ficar profundamente abaladas pela descoberta, uma possível descoberta de uma sepultura do Cristo. Mas para o Espiritismo não, porque o corpo foi sepultado. Quem se manifesta é o Espírito em condições de materialização. Então, Tomé é esse discípulo que tem esse destaque dentro deste cenário. Mas há um discípulo que difere de todos eles. Nós costumamos dizer que os discípulos são todos homens
muito humanos, extraordinariamente humanos, vinculados a uma condição muito próxima da natureza humana, mas há um discípulo que é diferente. Chama-se João, o evangelista. Diferente de todos os outros, porque os outros que estavam com ele, quando houve a prisão, fugiram, desapareceram. Nenhum ficou com Jesus. Todos tiveram medo, medo da prisão, medo da morte, preocupados com suas famílias, o medo de desaparecer da história, que a morte significava o fim de tudo. João não teve esse medo. Até mesmo Pedro, que era o líder dos apóstolos, fica num conflito e resolve seguir Jesus de longe. Mas ao ser identificado como se ele fosse um dos discípulos de Jesus, ele nega isso por 3 vezes. Quando naquela mesma noite o Cristo havia dito, Pedro, tu vais me negar antes que o galo cante, vai me negar. E aconteceu naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, antes da meia-noite, Pedro iria fazer a negação de Jesus, ele ia negar que conhecia. Ele disse, não, por ti eu morro. Pedro, não fala isso não, você vai me negar. João não age assim. Ele é o único dos discípulos que não desaparece na hora da crucificação. E ele não tem somente a preocupação dele ir. Ele vai buscar Maria, a mãe de Jesus, para que ela esteja presente no momento da despedida do filho, do ponto de vista carnal. Ele vai buscá-la e ele consegue passar por entre os soldados, justificando que ela é mãe do sentenciado, para que ela tenha acesso à calota no topo do Calvário para poder ver o filho. Então, ela tem a possibilidade de atravessar no meio da multidão e ir até o topo, por entre os soldados, ficando bem próxima do filho e ouvindo, inclusive, as determinações de Jesus para que João cuidasse de Maria. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, num claro sinal de que ele não tinha irmãos, porque se ele tivesse irmãos ou José fosse ainda encarnado, ele não precisaria recomendar Maria para ser cuidada por João. Se ele estava recomendando isso, é porque certamente ela não tinha mais com quem contar para que a protegesse. Então, é o indicativo de que, por essa lógica, ele seria filho único. E as informações de que ele teria irmãos seria, no fundo, interpretações equivocadas, porque filhos e primos são chamados basicamente, irmãos e primos, pela mesma palavra. Então, acabam que as pessoas chamam os primos de Jesus também como irmãos. Resultado, ele tem uma característica diferente. Ele nunca se intimidou. Ele foi completamente diferente dos outros. Ele não teve medo da morte, não teve medo da perseguição, ele não teve medo de nada disso. E o Cristo o designava, como ele mesmo diz, chamava-o de o discípulo amado. Havia, parece que em João, um entendimento mais nítido daquilo que Jesus queria. O discípulo que mais amou. E exatamente por essa característica, ele vai ter uma interpretação completamente diferente de Jesus no seu evangelho. O evangelho de João é um evangelho cheio da presença do amor. É um evangelho muito diferente dos outros. Ele é voltado para uma conexão de maneira mais extraordinária com o mestre. E certamente esse processo de conexão de João com uma leitura mais nítida do que seja o amor, acaba fazendo com que ele experimente na vida coisas diferentes dos outros. Todos os demais, eram 12, um se suicidou, sobraram 11. Todos os 11, ou melhor, todos os 10, ou seja, aqueles com exceção de João, todos tiveram desencarnação violenta, foram sacrificados. Todos. Todos os discípulos de Jesus tiveram sacrifícios muito fortes. Só João não foi sacrificado. Ele viveu até o finalzinho. Dizem que ele chegou próximo dos 100 anos, o que naquela época era uma coisa extraordinária, porque não tinha antibiótico, não tinha
não tinha vacina, não tinha nada. Vai pegar uma inflamação, você corre o risco de desencarnar. Mas ele conseguiu superar todas essas dificuldades e se tornou um homem muito, muito velhinho. E as tentativas de perseguição, de massacre a João não o alcançavam. Ele nunca era tomado pelos leões, pelos azeites fervendo, nada funcionava com ele. E ele ia como que superando a tudo isso, e depois de um certo tempo as pessoas começaram a achar que ele era imortal, porque não era possível, aquele homem vivia muito tempo. Então tinham a ideia de que quando ele morresse o mundo acabaria, porque ele era um símbolo da imortalidade presente dentro deles. Mas só para terminar essa minha fala, quero fazer uma reflexão com vocês sobre todos esses discípulos. Eles todos eram rudes, ignorantes, desconhecedores, despreparados. Por que escolhidos exatamente esses? Que foi que fez com que eles fossem os escolhidos? E o que foi que aconteceu para que esses homens se predispusessem a morrer por esse ideal? Houve alguma coisa. Primeiro ponto, por que foram escolhidos? Porque tinham o coração puro. Porque não estavam com o coração cheio dos vários sistemas de lógica, de pensamentos, de ideologias. O coração estava vazio dessas loucuras e, portanto, poderia agasalhar o amor da melhor forma. Mas eram frágeis, tinham medo do Império Romano, tinham medo das coisas, tanto que fugiram quando Jesus foi preso. E como é que a gente explica o fato de que eles fugiram quando Jesus foi preso e depois deram sua vida por essa doutrina? Não combina. Não combina. Por que que eles fugiram e depois estavam se doando dessa maneira para essa ideologia? Houve um fato bem no meio entre a fuga na prisão de Jesus e o seu processo de comprometimento que mudou completamente suas vidas. Foi a ressurreição de Jesus. Quando o Cristo reaparece ressurreto, quando Jesus ressurge da morte para dizer para eles que vivia, e diz, bota tua mão na minha chaga, que senta com eles na praia e come o peixe com eles. Ele come peixe na Galileia. Qual é a conclusão desses homens? A conclusão é que não há nada para temer, porque a morte não existe. Não existe a morte. Eles estão tão convictos de que não vão desaparecer que suas vidas se transformam completamente. As suas vidas se transformam. Por quê? Porque o objetivo deles não eram grandes sistemas de pensamento, de lógica. Era para amar e se entregar ao propósito. Quando eles veem o Cristo ressurreto, a última peça do quebra-cabeça se fecha. E todos os medos, todos os pavores desaparecem. E eles passam a ser profundamente comprometidos com essa mensagem extraordinária. É aí que está a grande mudança que acontece. É como se a vida dos discípulos tivessem dois momentos, antes da ressurreição, depois da ressurreição. Depois de tudo isso, eles vão se inflamar do propósito superior e dizer, que me importa o Império Romano? Que me importa se eles me matarem? Qual é o problema se eu enfrentar a morte, porque eu sei que a imortalidade existe? E aí eles, então, vão promover a grande revolução que pela primeira vez na história é feita. Jesus, o nosso governador planetário, havia mandado vários emissários antes dele. Vários, que criaram vários colégios de discípulos. Pode ver, Buda, Krishna, Confúcio, todos, Sócrates, todos eram um colégio de apóstolos. Tinham verdades importantíssimas, mas só a verdade simples de Jesus promoveu nos homens a capacidade de amar ao próximo. Não se tem notícia que os discípulos de Krishna, de Buda, de Sócrates, tenham criado os locais de apoio para socorrer os miseráveis e os famintos.
mas os de Jesus fizeram. Sua mensagem não é tão profunda como a mensagem de Krishna, que fala de reencarnação, lei de causa e efeito, evolução, mundo espiritual, tantas coisas complexas. Ela não é complexa como a mensagem de Sócrates, que também fala das questões das várias existências, da essência do daimon e de tantas coisas que constituíram o pensamento socrático. Não é parecida com o pensamento de Buda, que faz o mergulho interno no eu tão profundo. A mensagem de Jesus é simples, só tem duas palavras na mensagem dele: amor e imortalidade. Só. E é isso que salva a criatura humana. Não são os sistemas filosóficos complexos que vão salvar a criatura humana. É por isso que os discípulos, por serem mais simples, eram os mais aptos, porque estavam na condição de serem extraordinariamente humanos, que eles estavam prontos para o trabalho. O trabalho de quê? De socorrer o ser humano, de atender os miseráveis, os famintos. Será que os doutores da lei abririam uma casa como a mansão do caminho para socorrer os miseráveis? Não. A mensagem do Cristo é a mensagem do amor e da imortalidade. E quando eles descobrem essa chave da imortalidade, suas vidas se transformam profundamente e eles entregam suas vidas em sacrifício por essa ideologia, transformando a história da humanidade para os nossos dias de agora. E a grande pergunta que não cessa de se fazer é: e nós, que conhecemos a imortalidade, que sabemos dos fenômenos mediúnicos, que temos inúmeras obras nas nossas mãos, por que não nos comprometemos com essa mensagem? Se eles eram homens extraordinariamente iguais, humanos, simples, desprovidos de conhecimento, o que somos nós com toda a nossa cátedra, que de posse da literatura espírita inteira, ainda ficamos como os homens do templo, debruçados nas janelas, observando o mundo lá fora e sem coragem de comprometer os nossos corações na direção do amor. Pensemos nisso e façamos uma reflexão da grandiosidade desses homens que, aparentemente simples, são capazes de muito mais atos do que nós,